bem. Bispo, do que é que vive o bispo? Então vamos lá, terminou a missão, voltou lá. Várias habilidades, uma pessoa totalmente diferente. E como é que foi começar o ganha-pão? Eu sempre fui aficionado por tecnologia, né? Por mais que a gente não tinha uma condição tão boa assim, meu pai sempre se esforçou e eu, na minha adolescência, eu ganhei um computador. E a partir dali eu comecei a tomar gosto pela informática em si. Então, e comecei até antes da missão, né? Conhecer redes de computadores, né? Todo na estrutura de um computador, etc. E fui para a missão, né? Ajudava, era uma maneira de eu prestar serviço para as pessoas, né? De entrar na casa das pessoas, de compartilhar com elas, né? Por meio desse tipo de serviço também. Então era uma oportunidade. Então isso ajudou bastante, né? E isso fez com que eu pudesse, né, depois que voltasse da missão, aplicar para estudar, né, na área de TI, né? Então eu fiz gestão de tecnologia da informação e amei, né, essa área de informática em si. E eu trabalhei, né, por muito tempo, né, com hardware de manutenção de computadores, né, servidores, etc, né, por um bom tempo. E até que chegou um ponto onde, no local que eu trabalhava, né, eu não tinha como avançar mais dali, né, e a gente aprende, né, na condição da autossuficiência de prover, né, e também nos desafiar, né, porque as escrituras escrevem que a glória de Deus é inteligência. Então eu tinha que pôr à prova isso, né, o conhecimento, tudo isso. Então isso me ajudou com que eu pudesse arriscar dentro da área de TI, né. Nós temos várias segmentos que você pode migrar. E eu fui de né, no caso do hardware e manutenção ali, para um outro totalmente diferente, né, que a gente chama de das plataformas digitais, né, que foi para onde eu fui aplicar. E aí eu conheci por meio de um amigo, né, um amigo que serviu com a minha esposa, né, me indicou essa área, que era a área de Salesforce, né, para ser mais básico possível na explicação, é uma maneira de gerenciar os seus clientes, de captação e gerenciamento do cliente ali. Para ser bem, tem muita coisa ali, mas para ser bem simplório, né? Isso. Então é uma maneira da experiência do cliente, de você trabalhar com a experiência do cliente, tá bom? Então, e essa plataforma, né, é uma empresa americana e foi ali que eu comecei, né, a conhecer. Eu trabalhei para empresas ligadas a ela e foi onde eu conheci, né, a empresa a Salesforce em si, né? E isso fez com que eu pudesse conhecer essa área digital, uma área que eu não estava engajado ali, né? E eles possuem esse sistema, né, como eu mencionei, né, tanto de captação de cliente, de trabalhar com cliente assim, a gente conhece como B2B, B2C, são segmentos de mercado, para não deixar o pessoal muito técnico, isso, né? Muito técnico, mas é uma maneira, né, entre ali o fornecedor e o cliente em si, de trabalhar com eles ali, de engajar o seu cliente em si. E isso me abriu um infinito mundo de oportunidades. E estudei muito, tive muito apoio de pessoas, né, que me ajudaram, né, a migrar de área, né, porque eu já tinha um domínio sobre informática, então foi uma vantagem para mim, certo? Eu já tinha aprendido a estudar de maneira mais ampla como missionário e isso foi muito mais fácil de eu entrar no mercado de trabalho. E agora chegou num ponto bem interessante, porque você está falando sobre informática, então não significa que todo mundo vai fazer informática porque alguém precisa ser um médico. Não. E todo mundo não dá para ser um médico porque alguém tem que ser um engenheiro. E nem todo mundo precisa ser um engenheiro porque alguém tem que ser um artista. Quais são os princípios que você atribui que fizeram com que você chegasse a ter um sustento da família? Porque não é a informática em si. A informática é um dos ramos que permitiu, é um meio que permitiu que você sustentar a sua família. Mas quais foram os princípios que você considera que te conduziram a sustentar a sua família e onde você aprendeu? Sim, quais são os princípios, né? É que a autossuficiência em si, nesses princípios, sempre foi aplicado na igreja. E agora, quando a gente fala da forma educacional que a gente tem, né, como vocês viram nos comerciais ali, de as pessoas adquirirem um estudo, entende? Então, eu creio que o princípio ali, para a condição da autossuficiência ali, que eu observei, eu vejo nos meus pais mesmo, né, que eles puderam desfrutar da escola em si pouco tempo, porque eles tinham outras responsabilidades, ou a própria família deles privavam eles dessa oportunidade, e eu não tinha isso, não era privado disso, de estudar, de ter um livro, ou etc. Então, esses princípios, né, que o Evangelho ajudava a gente, mas também o núcleo familiar, no caso, meu pai também sabia o importante que era estudar, entendeu? Então, isso foi muito bom. Mesmo que ele não tivesse estudo. Com certeza. Mais ainda, muito mais ainda. Porque sempre ele compartilhava para a gente a importância disso, entende?
Então, isso fez com que a gente... Todos nós estudamos muito, muito, mas porque a gente aprendeu a amar aquilo. Mas porque foi nos dado, não com imposição. Minha mãe, tabuada, é óbvio, né? A gente tinha que aprender. Então, existia uma maneira um pouco mais reaça de fazer ali, certo? Mas eu vejo que a gente tomou um gosto pelos estudos, mas porque a gente via na nossa família, entende? A gente via que meus pais não tiveram isso. Então, era algo que motivava a gente a... Se você gostou, deixe seu like, comente e compartilhe. E não esqueça de inscrever-se em nosso canal.